todos! Como vai? Tudo bem? Eu sou o professor Senhor Dirceu, professor de língua portuguesa e língua inglesa na Escola PEI Anecondes Alves Ferreira. Hoje eu estou aqui para poder ensinar uma aula muito interessante, produções textuais. Você realmente sabe o que é tipo textual e gênero textual? Hoje eu vou falar para vocês a diferença e como que você insere isso no texto. Como você pode se apropriar dessas informações e usar na hora de produzir o seu texto de forma correta, coerente, usando a coesão e a coerência. Tipos textuais e gênero textuais. O tipo textuais, nós sabemos que tem de 5 a 9, então nós vamos estudar pelo menos uns 6. Eu vou abordar com vocês sobre os tipos, as tipologias. Nós chamamos de tipologia textual. Que são elas, tá? Eu preparei algumas aqui para vocês. Eu alanquei aqui, ó. Narrativa. Nós temos a descritiva, a dissertativa, argumentativa, prescritiva, expositiva e injuntiva. Então vamos lá. Toda vez que o professor pedir para vocês fazerem uma narrativa, então você pensa sobre narrativa, vem do quê? Vem do verbo narrar, é contar algo, contar uma história. Não esquecendo que na narrativa, que vai ser os gêneros textuais, porque o que você tem que entender? A tipologia, gente, é características e estrutura fixa. Toda tipologia, ela vai trazer características e estruturas físicas, ao qual você tem que dominar e saber muito bem a diferença de cada uma delas. Quando você vai se tratar dos gêneros textuais, é diferente, porque você vai usar o quê? Você vai se tratar da função a qual aquele gênero, num determinado inserido dentro de um texto, ele vai significar na hora de você ler e na hora de você escrever. Por exemplo, eu estava falando sobre a narrativa. A narrativa você sabe que é contar. Então, você vai contar algo, esquecendo que na sua estrutura dessa sua narrativa, como que é a estrutura dela? É o tema, é a introdução, não é desenvolvimento. Nós falamos que é clímax. Dentro desse clímax da narrativa, você vai ter tempo, espaço, período e enredo. Você não pode esquecer disso. E não é conclusão, porque na conclusão você vai ter nos textos dissertativos. Nós falamos que é o desfecho. É o desfecho da história. E nos gêneros textuais, né? Então, dentro de uma narrativa, se você falou para mim, professor, que isso é a estrutura e a característica de um texto narrativo, como que eu posso, então, inserir e localizar o gênero textual dentro de uma narrativa? No conto, pessoal. Num romance, numa novela. Tudo isso você vai encontrar. Isso que, quando você fala conto, novela, quando você fala uma fábula, você está falando sobre gênero textuais. O tipo textual é a narrativa. Por exemplo, né, numa descritiva. Olha, você já está usando um texto descritivo. Vem do quê? Vem de descrição, não descrição. Descrição é uma coisa, descrição é outra. No texto descritivo, o que você vai encontrar? Você vai caracterizar. Por quê? Você vai fazer a caracterização, você vai descrever local, pessoas, um objeto. Você vai dar características bem objetivas, né? Usando adjetivos. Num determinado texto de descritivo, você se apropria dos adjetivos. Portanto, é muito importante também o aluno aprender e ele focar muito na gramática da língua portuguesa, ela é essencial. Fazer uma produção textual, gente, requer uma ótima ortografia e as acentuações. Você tem que acentuar adequadamente as palavras. Outra tipologia, já falei sobre a narrativa e a descritiva, agora eu vou falar um pouco sobre a argumentativa. Olha, um texto argumentativo é nada mais do que você persuadir o leitor. Você quer persuadir através da sua mensagem, dentro de um texto, as suas ideias. Porque persuadir é mais que convencer. E as pessoas, os alunos, eles fazem muita confusão entre persuadir e convencer. Então, como que você vai fazer então esse texto argumentativo? Você pode encontrar, né? Se você vai fazer um texto argumentativo, qual é a estrutura deles? O texto argumentativo é o mesmo que o texto dissertativo, tá? Você tem o título, você tem
a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Como que eu posso achar, professor, então, num texto argumentativo, por exemplo? Simples. O gênero textual desse texto argumentativo você pode achar na crônica, num artigo de opinião. Sabe aquelas provas do Enem? Então, aquilo é uma dissertação argumentativa. Por quê? Porque além de você dissertar, né? O que é dissertar? Você vai debater, você vai trazer a sua opinião. Ou você pode trazer essa dissertativa, né? Você pode trazer a sua opinião, ou então você vai trazer os seus conceitos. Como é uma dissertativa argumentativa, aí você vai tentar persuadir esse leitor através da sua mensagem. Então, numa crônica você vai achar isso, no artigo de opinião, que são as provas do Enem, que é um texto, são mini textos que eles disponibilizam para a leitura do aluno, uma leitura prévia do aluno, e depois o aluno tem que fazer uma dissertação em cima daquele pensamento. Claro que aí ele vai usar o pensamento dele, mas há umas regras, tá? Tem as suas estruturas, regras e suas características para cada tipologia de textos. Então eu já falei sobre a narrativa, a descritiva, a dissertativa e a argumentativa. Agora eu vou falar um pouco sobre a prescritiva. Gente, a prescritiva é diferente da injuntiva, tá bom? O que é um texto prescritivo? Um texto prescritivo, ele vai normatizar, ou seja, nós aqui em casa, né, os professores, estamos recebendo muitas informações. É através de estatutos. Como que você vai achar, então, esse texto descritivo? Esse texto prescritivo. No texto prescritivo, o gênero textual dele é estatutos. Nós, professores, estamos recebendo muito isso para fazer uma leitura sobre esses tipos de textos, né? Agora, texto expositivo e informativo. Ele é muito interessante, gente. Por quê? Porque você, além de ter a sua característica e as suas estruturações, você vai passar informação, mas uma informação a qual você não pode interferir nessa informação. Você tem que usar sempre a impessoalidade. Você não pode interferir naquela mensagem. Aquela mensagem tem que ser objetiva, clara e direta para o leitor. Tem que trazer a informação verdadeira, a informação precisa, tá bom? E, professora, assim, você pode estar se perguntando, onde eu posso achar, então, o gênero textual dessa tipologia? Simples. Através de resumo, de resenha, você também pode achar através de notícias. Por exemplo, você não assiste o jornal? Sempre não tem os noticiários? Através do noticiário. Isso é um texto informativo. É um texto expositivo e informativo. E o injuntivo. O texto injuntivo, gente, ele sempre vem no imperativo, né? Faça, pegue. Quando você vai fazer uma receita de bolo, né? Esse tipo de texto, o injuntivo, ele sempre vai vir no imperativo. Qual que é a tipologia? Qual que é os gêneros textuais deles? Os gêneros textuais você vai achar através de bula de remédio. Você pode achar também dentro de um manual, como montar esse aparelho. Tá? Manual de instruções também, menu, cardápio. Tudo isso é um gênero textual, né, da tipologia. E ele é bem diferente, tá, gente? O injuntivo, ele vem no imperativo. Já o prescritivo, ele não vem no imperativo, tá bom? Essa é a minha aula de hoje sobre tipologia dos gêneros textuais, a qual eu acho que vai ajudar muito e vai contribuir com as minhas aulas pela Escola P, da Escola Anicondes Alves Ferreira. Vamos nos ver na próxima aula. Até breve. Tchau!